E tem... Soma-se o fato, né, sendo pênalti ou não, de ter sido um erro de saída de bola do São Paulo, né? O que tem um mérito do Palmeiras. Em jogo tão equilibrado assim, qualquer erro custa caro. Exatamente. Vamos lá com a nossa equipe de transmissão, lá direto da cabine do Allianz Parque. Deixa eu chamar o André Henning, o Bruno Formiga e o Ilcinho também para esse papo, pra gente já entrar no grande tema do jogo, né? Se foi pênalti ou não foi pênalti. E aí a gente vai ter... várias vertentes aqui pra gente entrar, né? Porque muita gente falou sobre um possível erro do VAR não ter chamado o árbitro, que se entendeu que não foi pênalti, o VAR deveria ter chamado. Mas não é assim que funciona o protocolo do VAR também em lance interpretativo, né? Tem várias camadas pra gente trazer desse lance, que é o grande lance polêmico do jogo, o lance capital, o lance que gerou o gol do Veiga e da classificação do Palmeiras. Achou que foi pênalti ou não achou que foi pênalti, Careca? Boa noite pra você. Boa noite, Otávio. Boa noite, Renato. Assim, ó, eu até falei no intervalo que a gente que narra, Otavinho, a gente confia muito ali no nosso instinto ali do momento, né? E no momento, eu sigo narrando o lance. Tenho até dificuldade de identificar ali o que tinha sido marcado. O Veloso é quem me chama a atenção. Ó, foi pênalti, porque eu realmente não achei pênalti na hora. Continuo sem achar pênalti. E a minha polêmica, a polêmica que eu ainda não sei responder, é só se o VAR deveria ter sido chamado ou não. Porque o VAR ele tem que chamar quando ele tem a certeza de que o cara errou. Quando ele tem convicção de que o cara errou. E eu, honestamente, ainda não sei se eu tenho convicção de que ele errou 100%, porque tem essa perna esticada aí do Arboleda. Eu acho que o contato é forçado, eu acho que não é pênalti, mas eu até aceitaria alguém falar, não precisa chamar não, porque a leitura de campo, ela é a que tem que ficar. Mas no meu entendimento, não tem dúvida, para mim não foi pênalti. Quero saber a sua opinião. Eu acho que não foi pênalti, ponto 1. 2, para mim só tem um caminho aí. Na verdade, 2 caminhos. Ou o árbitro foi chamado e bancou que viu o contato e que tem certeza do que ele marcou, ou o VAR não teve clareza para chamar. Não tem outro caminho, a não ser que a gente crie teorias aqui, mas aí é a conversa do torcedor. O nosso papel aqui é tentar entender o que aconteceu. Aqui de cima da cabine, a gente entende, pelo menos nós 3, que não houve o pênalti. Ponto. A partir do momento que o árbitro dá esse pênalti no campo, eu acho que complica todo o protocolo, porque, como lembrou o Otávio, ele fez um tweet muito bom em cima do lance. Né? A partir do momento em que é dado no campo, você entra na seara da interpretação do árbitro e entra numa questão de clareza, que a gente vai ficar discutindo aqui 40, 50 minutos. Para a gente vai ser claro uma coisa, para o Veloso vai ser claro outra. Se a gente for ali embaixo, vai ter um monte de gente tendo certeza que foi pênalti. O torcedor do São Paulo vai dizer que não foi. Então, assim, a gente não consegue fechar a questão da parada. O Vitor Roque força o contato. Mas o contato, ele existe, acaba existindo. Então, fica um ambiente complexo para o VAR chegar lá e falar, cara, vem, porque tá claro que houve um erro. Mas, repetindo, pra gente aqui... Não sei, deixa eu ver se o Wilson mudou de ideia. O Wilson tá revoltado, pô. Não, mas não sei se ele mudou de ideia. E olha que é um gentleman. Numa dessa ele mudou de ideia. Não é? E aí, Wilson, continua com a opinião de que não foi pênalti? Não, quanto mais eu vejo, menos pênalti é, assim. Eu acho que na opção que o Formiga deu, ele banca o pênalti. Cara, se eu ver um número no telefone e vou colocar no papel, eu já esqueci. Como é que ele não vai bancar a imagem que ele viu? Cara, foi pênalti, não custa nada ele checar. Mas se os caras não tiveram a certeza lá? Desculpa. Se Não, nós só aqui a pode ser gente isso, não né? concorda no pênalti, 4 caras embaixo vão falar se os 4 vão concordar e ele não vai se dar o trabalho de ver, eu acho que o VAR, ele tá aí para essas horas. E ele apita com convicção danada, né? O áudio Não, a gente deve saber daqui a pouquinho, né? O áudio, se tem um chamado, se não tem chamado e tal, mas... É a mesma percepção que eu tive em São Bernardo, no pênalti do São Bernardo do campo, eu achei que foi, e depois revendo o lance não foi.
a mesma percepção do André. Eu acho que a percepção de campo, como o Veloso também... A minha de campo é que não é pênalti. A do Veloso foi que foi pênalti ali na hora. E ele estava tão perto quanto o juiz. Eu tenho a percepção de que o Veiga dá uma largada entendendo que não era pênalti. O Veiga não tá nem olhando o lance. O Vitor Roque não reclama. Quando ele vê que ele força a situação, ele não reclama. Ele vai levantar na hora. Repara na deixada do Veiga, porque o juiz apita agora. Ó. Ele vai apitar, ele já tá apontando, tá? O Veiga dá a deixada e sai. Eu vou jogar pro Veloso justamente com essa, assim, porque a gente quando narra é instintivo isso, a gente vê muita coisa, e entre elas a reação de quem caiu. E não tem uma reação, aquela imediata de sair reclamando. E eu acho tudo muito esquisito, porque na sequência o Veiga é despretensioso, tentando ajeitar a bola ali e tal, mas é que o árbitro apita com tanta convicção e tão rápido, o árbitro já vem apitando, cara. O árbitro teve certeza na hora que foi pênalti. Ele teve certeza. Por sinal, o Rafael faz uma puta defesa depois do lance. Se você me permite, na hora, minha convicção foi de pênalti. Aquela bola que o zagueiro vai atrasado e acaba tocando. Mas agora eu não consigo. Vou me meter aqui rapidinho, Careca. Por favor, só porque, Tainá. eu tenho a sensação... Eu tava do outro lado, tá? Mas eu tenho a sensação de que o árbitro, ele apita depois de ver se o lance vai... Se o Palmeiras vai conseguir tomar vantagem depois do lance. Que o Rafael defende. Depois que o Rafael defende, já na sequência desse lance aqui. Então, peraí. Então agora você tá trazendo uma informação. Peraí, porque no ao vivo, na transmissão, o apito dele acontece antes dessa definição. Ele já tá correndo com o braço esticado lá. Não é a sensação que eu tenho aqui do campo, é do Veloso também não, tá? A gente tava em lados opostos. O Veloso lá atrás do gol, que aconteceu o pênalti, eu do outro lado. Então, que pena que o Veiga já saiu, porque assim, eu tive a sensação de que ele apitou... E é por isso que eu acho que o Vitor Roque não reclamou. Eu acho que ele apita tão rápido que o Veiga... Cara, essa bola do Veiga... Gente, ele já tá correndo. Ele já tá correndo antes do Estevão finalizar. Não, ele tá correndo. Eu tava olhando pra ele apita quando ele chega na meia-lua. Ele tá correndo, Formiga, porque é natural que ele tem que ir pro lance pra apitar o pênalti. Não, ele tá apontando, ele tá correndo com o braço esticado. Pelo menos na imagem que a gente tá vendo aqui, ele tá correndo antes. Eu tô vendo a mesma imagem. O ponto é, porque foi exatamente o que eu vi no ao vivo também, e eu tô, pelo menos na imagem aqui, com essa mesma sensação. Eu não sei se a gente consegue passar o lance com o BG aí, porque dá pra ver... Ele vem pra dar o pênalti, tá? Só que aí ele vê que o Palmeiras segue com a bola, e aí ele espera pra ver se vai acontecer o gol, e aí não acontece o gol, ele marca o pênalti. Então, ele vem exatamente neste ímpeto de marcar o pênalti. Assim, só que tô falando, eu posso estar muito louco aqui na história, mas aqui, ó, agora a gente vai ver o lance aí. Teve o toque. Ele já apitou. Ele apita antes. Ele apita antes da bola chegar no Veiga. Aqui a gente conseguiu ouvir no BG? Conseguiu ouvir. Eu vi o torcedor. Não, ele apita antes. E ele já vem apontando. Ele já está apontando. Nesse lance agora eu ouvi o apito antes também do Veiga. Porque eu acho muito esquisita a atitude do Veiga. Ele toca e sai andando, tipo assim, o lance tá resolvido, já parou. Que ele vai dar a simulação. O apito? Ouvimos. Eu ouvi. Se quiser passar de novo, a gente passa de novo. Se puder, porque eu não ouvi não. Eu só vi ele confirmando também depois do que o Rafael faz a defesa. Então, porque assim, ó, eu tenho a sensação, pela sequência do lance, que o Veiga toca essa bola e tal, que o árbitro, ele apita com tanta... Agora. Ó, atenção. Já apitou. É antes. Ele apita antes do passe do Veiga. Certeza. Eu confesso que aqui eu não consigo ver, porque pode ser que eu esteja com um delay maior. Então o meu áudio vem um pouco antes da imagem, eu não consigo aqui opinar mesmo para um lado ou para o outro. Aqui se o sync estiver certinho, que eu imagino que esteja, porque nós estamos nos ouvindo aqui e vendo tudo certinho, né? O famoso 1, pá, 2, pá. Então assim, aparentemente está tudo certo. Ele apita e acho que essa convicção que ele tem para apitar é o que tem uma grande chance de impedir que ele vá ao VAR. Foi a mesma que eu tive ali muito próximo do lance. Ele falou, eu tenho tanta convicção. Eu olho, ele apita. Eu vi o lance. Confesso, eu acho muito difícil, gente. O quê? Eu lembro de muito poucos lances da gente ter um VAR chamando o árbitro e o árbitro dizendo não vou porque tenho convicção aqui. Mas vocês lembram de algum de cabeça? Assim, mas o lance da câmera invertida mostra que tem o toque. Mas o Tainá, por isso que o VAR não chama. Exatamente isso. O Veloso trazer que o São Paulo... O Veloso tocou num ponto que é certo, galera. O VAR só poderia chamar o árbitro, o Flávio Rodrigues de Souza, se não tivesse nenhum toque. Como há o toque, é um lance interpretativo. Então o VAR não pode intervir. Isso está no protocolo do VAR. O ponto para mim é que o Arboleda ele firma o pé no chão bem longe do Vitor.
Isso. E o Vitor meio que atropela, que sai. E aí é por isso que a gente acha que não foi pênalti. Exatamente. Mas se na interpretação do árbitro ele entendeu que foi pênalti, o Vitor e aí na comunicação ainda. dele com o VAR, ele chega pro VAR e fala, não, eu vi o toque, pra mim foi pênalti. O VAR não pode chamar ele pra revisão, sugerir revisão. Mas o protocolo eu discordo disso. Mas é o protocolo. Mas é o protocolo. Beleza. É isso. Porque a gente tá entendendo que lance natural. É um lance errôneo, né? E aí o VAR não pôde corrigir, mas é o protocolo do VAR, né? Era só o VAR agiu corretamente. Era só vem aqui, dá uma olhadinha. Vem aqui dar uma olhada. Eu acho que o importante, Otávio, Diga. O importante eu acho que é o seguinte, a gente deixar claro que o que nós estamos debatendo aqui, a maioria de nós, é a seguinte situação. Estamos analisando o VAR não ter chamado, mas todos nós estamos... Quase todos nós, porque o Veloso acha que não, quase todos nós achamos que não foi pênalti. Então o que nós estamos debatendo é, o VAR errou ou não ao não chamar? Eu gostaria de falar sobre a minha versão também. Claro! Porque é o seguinte, quando o Arboleda estica a perna, não é um movimento normal que ele ocupa o espaço antes do Vitor. Ele está esticando a perna e impedindo a progressão do Vitor Roque. Mas quando ele estica a perna, ele é para tentar cortar a bola. Mas ele não pega a bola. E aí ele pega o Vitor. Não, mas por onde que ia passar o Vitor Roque se não tem a perna do Arboleda ali? Como movimento natural do driblador, ele tem que driblar e tentar seguir o caminho natural. Não tentar chutar o caminho natural dele, tá o Arboleda na frente. Não, ele tentou chutar o Arboleda para ocasionar o toque. O pé do Arboleda impede a progressão do Vitor. Quando ele estica o pé, e não é que ele ocupa espaço equilibrado no lugar e o Vitor bate nele, ele abre a perna e impede a progressão do Vitor. Isso caracteriza o toque, o Vitor cai e o árbitro marca o pênalti. Essa é a questão. Em defesa, corroborando com o Veloso, assim, o contato ele tá aí, a gente tá vendo, é um contato forçado, aí a gente vai interpretar, que aí é o grande ponto da parada. Isso. O árbitro interpretou que essa forçada é um contato válido. O VAR teria que todo mundo entrar na junção ali e entender que foi forçado. Mas, de novo, é uma interpretação deles, é uma interpretação nossa. Presidente do São Paulo falando, hein? Júlio Casares aqui Vamos com a ouvi-lo. gente. Presidente, a gente quer te ouvir. Estamos num amplo debate aqui sobre esse lance do pênalti. Vocês podem ver que estamos com serenidade, com tranquilidade, mas lamentamos, né? Um erro absurdo, né? Hoje, o que o Brasil todo viu com essa grande audiência que vocês, detentores dos direitos, levam para todo o Brasil, foi algo inacreditável, foi uma vergonha. Mas estamos tranquilos. Agora, eu quero desafiar vocês aqui. Onde estava o VAR? Essa é a pergunta. O VAR não chamou? Será que vai ter áudio disponibilizado? Eu nunca falei que o Campeonato Paulista era menor, pré-temporada, paulistinha. Eu sempre enalteci. Mas essa arbitragem de hoje foi uma arbitragem pequena e de segunda. Deve acontecer alguma medida? O São Paulo deve tomar alguma atitude a partir do que aconteceu agora, presidente? Nós vamos avaliar. Nesse momento eu tenho que lá abraçar os atletas, cumprimentar os atletas, os nossos torcedores. Temos que ter tranquilidade. Agora, o VAR veio aqui para quê? Para assistir, bater palma, torcer? Ele não trabalhou. Ou se trabalhou, não chamou o árbitro. Então isso é triste, né? Então nós estamos aqui com serenidade, repito, mas otimista, que a gente vai fazer mais uma reclamação. Mas dessa vez nós vamos dizer o seguinte, será que o Paulista é apenas um campeonato mesmo de pré-temporada, como alguns dizem? Será que o Paulista é o Paulistinha? Nós fizemos sempre o movimento ao contrário, mas essa arbitragem de hoje foi uma vergonha, pequena e de segunda. Presidente. Tá aí o Júlio Casares, ele pediu para ser breve e o pronunciamento dele. O Belmonte está por aqui, daqui a pouco ele vai pintar para falar com a gente também. Beleza, tá. Ô, Monique, obrigado, viu? O Júlio Casares saiu pistolaço ali, né? Eu só não gosto desse discurso de perdemos o jogo por conta desse lance. O Palmeiras está na final porque a arbitragem... Isso eu acho muito perigoso. Acho que a gente tira méritos de trabalho. E uma cutucada quando ele fala de campeonato de pré-temporada ao Abel Ferreira, né? Só porque eu falo bem, eu não poderia ter um erro contra... Isso é muito delicado. Já que a gente ouviu o presidente do São Paulo, vamos ver como o São Paulo encarou o resultado do jogo. Ó, perfil oficial do São Paulo lá no Instagram, fim do jogo, e aí eles botam arbitragem 1, São Paulo 0. Após um pênalti vergonhoso para os donos da casa, o São Paulo encerra sua participação no Paulista. Diga, Monique.
Belmonte aqui com a gente. Uma atitude a partir do que aconteceu com a arbitragem dessas reclamações que a gente está vendo? Não, assim, não há nada que a gente possa fazer a não ser de pedir para a federação, solicitar à federação o áudio do VAR. A gente quer entender o que o VAR falou ou não falou ao árbitro, porque a gente não consegue... Eu tenho dúvida se o VAR estava lá. É incrível, porque se o VAR estava lá e não chamou o árbitro, alguma coisa errada aconteceu. Porque todo mundo que viu na TV viu que não foi pênalti. O árbitro no campo, obviamente, é difícil, é um lance para o árbitro que vem em velocidade, olhando, ver o lance claramente que não foi. Ok, ele marcou o pênalti. E quem está lá para corrigir? O VAR. Aí o VAR não chama o árbitro. Não chama o árbitro para falar a respeito do lance que todo mundo que viu na TV e o VAR vê na TV, viu que não foi pênalti. Belmonte, sobre o trabalho do Zubeldia, vinha sendo questionado por parte da torcida e tudo mais. A partir desse resultado de hoje, alguma atitude deve ser tomada? Continua o Zubeldia no cargo? A gente tem total confiança no trabalho do Zubeldia, total confiança no elenco. A gente segue com o Zubeldia fez um excelente trabalho, fizemos um grande jogo com o Palmeiras, que é um grande time, muito bem treinado, jogo dificílimo, portanto não é chororô. Nós estamos aqui discutindo um lance que, ao nosso ver, é capital. Mas o Palmeiras tem os méritos, o Palmeiras é um grande time muito bem treinado. E o Zubeldia fez um excelente trabalho, nosso time se comportou muito bem. O Zubeldia continua conosco, como a gente já tinha essa decisão há muito tempo, porque a gente tem analisado o trabalho dele e o trabalho dele tem sido muito bom. Belmonte, na saída de campo no intervalo, o Luciano Claro, de cabeça quente, fala que eles estavam tentando armar a final que eles queriam, mas que o São Paulo ia tentar não deixar. É um pensamento que vocês corroboram também? Não, na verdade, o que eu acho é que houve um erro, né? Agora, eu acho que um erro do árbitro, ele acontece. O jogo é difícil de apitar. Eu não admito erro do VAR, porque o VAR tem uma tela de TV. Eles estão vendo na televisão. Como todo mundo que estava transmitindo o jogo viu na televisão e disse que não foi pênalti. O árbitro no campo é difícil, é um lance rápido. O São Paulo estava saindo com a bola foi um passe do Rafael que foi interceptado. Ou seja, é um lance difícil para o árbitro naquele momento. Quem tem que corrigir é o VAR, que está lá para corrigir. Mas não, infelizmente não corrigiu. Não acredito em má fé. Eu acredito em erro, mas o árbitro é erro. O VAR é incompetência. Tá aí, então, o Carlos Belmonte, diretor de futebol do São Paulo, passando por aqui também. Acredito que não teremos nenhum atleta, né, agora que o presidente e o Belmonte falaram por aqui. Volto com vocês. Perfeito, Monique. Então ouvimos aí muita reclamação do lado do São Paulo, primeiro com o Júlio Casares, o presidente do Tricolor, e agora com o Belmonte, o diretor executivo de futebol. Ele fala algo interessante ali também, que é garantir a permanência do Zubeldia, né? Temos total confiança no professor, no Zubeldia, ele permanece para o trabalho, mas tece muitas críticas aí ao VAR, que não entrou em ação, e à arbitragem de uma maneira geral, acho que até ponderado, né? Não fazendo nenhuma alusão à teoria de conspiração e nada desse tipo, mas entendendo que foi erro humano da arbitragem. Deixa eu voltar lá para o gramado de jogo, porque o Veloso tem a opinião diferente, né? Ele entende que foi pênalti, estava defendendo isso, e aí você pode continuar com essa sua opinião aí, ô Veloso, trazendo a sua transparência aí, qual que é a sua ideia. Você acha certa essa postura do São Paulo, que reclama muito da arbitragem? O São Paulo reclamou do dia, do local, do gramado, só faltava não reclamar do pênalti, né? Reclamou de tudo até aqui. E aí reclamou da forma como o jogo foi decidido. Mas eu vejo, essa câmera invertida mostra muito claro que tem o toque. E é por isso, o Arboleda estica a perna, derruba o Vitor Roque, o árbitro marcou, o VAR não chamou, porque sentiu o toque e houve a interpretação. Eu estava muito próximo, percebi o toque também, por isso que eu cantei para o André que o árbitro já tinha marcado o pênalti. Então a situação é essa, o São Paulo tem reclamado de tudo ultimamente, né? Você sabe, viu, Veloso? Nada agrada o São Paulo.